Boa noite para você, meu aluno do Instituto Teológico Cristo Nossa Vitória. Boa noite, bom dia, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que Deus possa te abençoar e abençoar a sua casa. Mais uma vez estamos aqui para esse escrutínio a respeito da nossa aula de educação cristã na reta de conclusão do nosso último tópico para nós conferirmos o que nos resta, o que nos falta para fazer uma revisão daquilo que aprendemos, né? Nós falamos aqui na nossa no nosso último texto que a pedagogia desenvolvida por Jesus para certificar o método de educação cristã, o método de ensino do mestre, nós temos aqui um tópico chamado A Igreja Primitiva Obedecia o Mandamento de Jesus, as ordens, né? Paulo e Barnabé, eles gastaram um ano inteiro na igreja em Antioquia. E na hora de serem enviados para a obra missionária, havia mestres preparados para substituí-los na igreja de Antioquia. Havia alguns profetas, mestres, que a gente conhece como Barnabé, como Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Está em Atos, no capítulo de número 13 e o versículo de número 1. Paulo dedicou 3 anos na doutrinação dos crentes em Éfeso e em Corinto. Permaneceram 1 ano e 6 meses ensinando, entre eles, a palavra de Deus, conforme está escrito em Atos, no capítulo 18, no versículo 11. A Igreja Apostólica, ela levava a sério as determinações de Jesus e, por causa disso, ela crescia assustadoramente, ao ponto de incomodar o sistema religioso da sua época após o concílio do Sinédrio, eles terem expressamente proibido os apóstolos de ensinarem nas sinagogas. Eles, após o Sinédrio, sim, desculpe, após o concílio do Sinédrio ter expressamente proibido os apóstolos de ensinarem nas sinagogas, não ensinavam, eles não cansavam, não cessaram, não pararam, não desistiram de pregar a Jesus Cristo e esse crucificado, morto e ressuscitado, né? Ressurreto. Conforme está escrito em Atos, lá no capítulo 5, no versículo de número 42. O uso frequente dos termos ensinar, pregar em conjunto mostra que os judeus eles distinguiam entre as duas palavras, mas a que predominava era a palavra ensinar. Em Atos, no capítulo de número 20, o versículo também de número 20, diz assim: sabei que nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não se recusou tanto a pregar quanto a ensinar. É por isso que Jesus disse que é importante fazer discípulos, porque enquanto você prega
na intenção de ganhar a alma. Mas o ensinamento é um processo de educação que constitui-se na junção das ferramentas bíblicas e teológicas para assegurar, acentuar a fé do novo convertido. Esse discipulado é o que assevera, o que certifica, o que garante a sua fé. Documenta a sua fé, institui aquilo no seu coração. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Os cristãos primitivos, eles não tinham templos para se reunirem. No entanto, eles administravam suas reuniões de casa em casa, pregando pelas ruas, ensinando as coisas da fé cristã, os mistérios de Deus aos iniciados na nova fé. O mistério do ensino é o que mais se destaca na carreira de Paulo. Talvez seja porque, sendo ele o doutor da lei, tenha percebido que a educação é algo fundamental em qualquer departamento e, por isso, ele recomenda aos seus discípulos que pratiquem esse ministério de ensino. Pratiquem, ensinem. O apóstolo Paulo disse que aquele que ensina, que se dedique, que haja dedicação, tanto em aprender quanto a ensinar. Como eu costumo dizer, o pior professor é o que quer ensinar sem ter aprendido. E fazê-lo com muito zelo e com amor. O próprio Paulo experimentou essa grandeza ao iniciar-se na vida cristã. A princípio, foi instruído por Ananias, posteriormente por Barnabé, até tornar-se o grande bandeirante da fé cristã. Aí, quando ele escreve a epístola a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 11, ele vai dizer: manda estas coisas e ensina-as. Persistem em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Aí 1 Timóteo 4, versículo 13. Ensina, persiste em ensinar. Porque nós que somos ligados à educação cristã, que estamos na posição de mestres e ensinadores, nós temos a pretensão de achar que um sermão, uma mensagem, uma palavra por um dia, por uma noite, será o suficiente para formar o caráter e educar o membro, o discipulado, o discipulando, né? Novo convertido. Mas a verdade é que precisa insistir, precisa ensinar, precisa continuar insistindo e ensinando, tá? Em todos os aspectos da vida cristã. Quero ler para vocês aqui um texto, um trecho, né, de Humberto Rubden, que ele escreve isso no seu livro chamado Saulo de Tarso. Corria o ano de o ano de 34 a 35 da nossa era. Espessas nuvens de poeira se levantaram e extensa planície da Síria, limitada mais além pelas fraldas do antigo Líbano, ao longo pareciam por verdejantes pomares e tamareiras, uma cúpula branca, uma floresta de esguios minerates, grupos maiores e menores de casas avistam uma cidade chamada Damasco. A fulminante caravana estimula as cavalgaduras velozes que deslizam sobre as brancas areias, as sombras fugazes dos camelos. À frente de todo homem,
em pleno vigor da idade, dominado todos os com a potência de espírito e vigor das suas vontades, vem munido de documentos do Sinédrio, está autorizado a prender todos os adeptos e crucificar aqueles que eram adeptos, né, do cristianismo e daquele que era o Cristo que foi crucificado. Podia invadir as casas de dia, de noite, assolar, dar buscas, apreender, devastar, empregar torturas, instrumentos de suplício, flagelação de golpes 40-1, estava na ordem do dia. De súbito, no fulgor estranho de uma claridade intensa, Saulo jaz em terra no meio da luz, divisa o semblante de um homem celeste, conforme 1 Coríntios 15 e o versículo 54. Um par de olhos cheios de eternidade se cruza com o momento as pupilas de Saulo. Logo após completa escuridão e no meio dessa noite, em pleno meio-dia, percebe um brado pingente como um rolar de trovão. Saulo, Saulo. Logo após, vem uma voz misteriosa que fala em hebraico. Por que me persegues? Saulo levanta os olhos, cravam nos céus as suas órbitas, mas a cegueira é completa, e pelas trevas meridianas viram firme e viril instante de indizível angústia, transe, ansiosa expectativa. Está pronto a seguir um desconhecido, um ser anônimo. O doutor Gamaliel resiste. O doutor de Gamaliel resiste até o momento supremo, não cede, senão a verdade insofismável, a inegável evidência. Era ele eminentemente racional. Existo. Exige as credenciais. Ó inaudita temeridade, o nada perde. Identifique-se, apresente as suas credenciais. O nada pede uma definição do todo, e o todo, lá das alturas, define ao nada, que jaz prostrado no pó, cego, aniquilado. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Foi esta a mais estupenda revelação da vida de Saulo. Jesus vive. Esse pensamento fuzila como um relâmpago pela escuridão daquele grande espírito. Desde então, será essa a ideia central da vida de Paulo. Jesus redivivo. O crucificado ressurgiu dentre os mortos. A graça de Deus sopra contra esse baluarte da sabedoria humana e ele exclama: o que farei, Senhor? Lá do alto vem a resposta, que foi certamente uma dolorosa decepção para Saulo. Levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. Que desilusão! Porque não vem tu, Jesus, pessoalmente completar a obra que iniciaste em minha vida? Mistério e mais mistérios. Aprove a Deus salvar o homem através do homem, educar o homem através do homem. Eis aí a misteriosa pedagogia do Criador, tão incompreendida pelos mortais. Salvar o homem pelo homem, ensinar o homem através do homem. Saulo passa um momento de oração e jejum, mergulhado numa profunda solidão glacial. E nesta
vasta dúvida, ele contempla numa gloriosa visão aquele que o encaminharia toda a verdade, conforme Atos, capítulo 9 e o versículo 18. Então Paulo vai a Ananias, o seu mestre, aquele temido, o homem mais terrível do Oriente Médio para os cristãos naquele tempo, seja em Jerusalém, na Ásia Menor, seja aonde o cristianismo prosperou, como em Damasco, que havia comunidades aonde as sinagogas eram extremamente importantes e tinham grandes teólogos, estudiosos, conhecedores profundos das leis. Inclusive, o diácono que fora assassinado, onde Paulo consentiu, né, chamado Estevão, ele era dessa sinagoga. Ao ouvir a voz do alto, Ananias estremeceu. Saulo de Tarso, o terrível perseguidor dos cristãos? Mas a voz misteriosa acrescentou: ele está orando. Dissiparam-se um tanto as nuvens da alma de Ananias, mas ainda tinha dúvidas. A voz misteriosa prossegue: lhe mostrarei o quanto há de sofrer pelo meu nome. Agora as dúvidas são eliminadas. Homem que sofre e homem amigo e homem bom. E Ananias põe-se a caminho da rua direita, bateu a porta da casa de Judas. Estava ansioso para ver o leão que agora fora convertido em um manso cordeirinho. Agora era o irmão Saulo, né? Pela primeira vez houve o tarsense, esta fraternal saudação que passou a ecoar em todas as suas epístolas. Saulo, o aprendiz. Sentado em um primitivo banco, tendo Saulo aos pés, Ananias fala dos mistérios de Deus, instruindo-o a Saulo toda a verdade. Saulo ainda estava com um mandado de prisão no bolso, mas a ordem de prisão, partida do céu, era mais poderosa que a do Sinédrio de Jerusalém. Desde então, Paulo, ele considera prisioneiros de Cristo. Ele se considera um prisioneiro de Cristo, conforme a gente lê em Atos no capítulo 9, no versículo 27. Parece que mais tarde Saulo foi entregue aos cuidados de Barnabé, o qual tinha instruído sobre a pessoa do misterioso Nazareno que lhe encontrou no caminho de Damasco. E mais tarde Barnabé levou Saulo até a presença dos apóstolos a fim de lhe darem maiores informações sobre o nosso Cristo. Esta é uma importante elucidação e explicação da pedagogia de Jesus. Tá? Um outro item dessa pedagogia messiânica, o modus operandi como o Senhor cuida dos seus servos, dos seus filhos, é a história narrada em Atos no capítulo 8, versículo 30, onde nós temos a história de Filipe e o eunuco. O eunuco vem lendo os pergaminhos, os rolos que falam de um profeta, que falam de um Messias. E ele não entende aquilo. E o diálogo se entende mais ou menos assim, né? Filipe, quando é trasladado para a presença dele, pergunta: entendes porventura o que estás lendo? E ele diz, neste evento, ele responde: não. Como posso entender se não há quem me explique? Neste evento, nós encontramos mais uma vez o grande valor do ensino sistemático da palavra de Deus. No texto em foco, o partido presente no original grego indica que Filipe esperava uma resposta negativa. E foi exatamente o que aconteceu.
ele vai dizer: como eu poderei entender se não há quem me explique, né? Não tem alguém para me ensinar. Então entra Filipe com a pedagogia eclesiástica, uma situação lamentável na vida de muitos obreiros do presente, o desinteresse do estudo da palavra de Deus. E por isso, as pobres pregações, há obreiros que, por falta de esforço, estudo da palavra, ocupam todo o tempo do culto contando histórias para o povo, roubando o precioso tempo destinado ao ensino da palavra. Já há outros que se contentam somente com a leitura, ao ensino da palavra de Deus, né? Se sobrepõe apenas a leitura superficial se sobrepõe ao estudo da palavra. Já há outros que se contentam com um pouquinho, um versículo, um texto, uma caixa de promessa da leitura da Bíblia e decoram episódios do Velho Testamento e tomam todo o tempo contando aquele fato ocorrido, como, por exemplo, a briga de Davi com o gigante Golias. Essa pedagogia que não leva o ouvinte ao verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras. Narrativas de guerra de Israel com os filisteus, a vitória de Gideão sobre os midianitas, a abertura do Mar Vermelho, a briga com Sansão, a briga de Sansão com os filisteus, né? E por aí, etc. Decorar histórias do Velho Testamento e depois contar à igreja é muito fácil. O que não é fácil é descobrir os mistérios de Deus oculto atrás das linhas, dessas entrelinhas, das letras que lemos na Bíblia Sagrada. E isso só será possível através de longos períodos de estudo e oração, regidos pela lei da inércia e do menor esforço. Muitos mestres estagnam na trajetória evolutiva da pedagogia sagrada. Se isso ocorresse no mundo inteiro, onde a ênfase recai sobre o progresso, sobre as melhorias contínuas, onde todos são obrigados a procurar aprimorar-se sem cessar, muitas pessoas perderiam suas ocupações profissionais por falta de dedicação e interesse. Porém, nas igrejas evangélicas, os mestres bíblicos geralmente não são pagos, e isso talvez seja grande razão do descaso, sendo talvez uma das circunstâncias adversas no seio da igreja. Seja como for, é lamentável que tantos indivíduos e só se disponham melhor seus conhecimentos e seus métodos a troco de um salário. Mas o que dizer acerca daqueles que passam 4 anos em um seminário bíblico estudando e depois ficam estagnados pensando que tudo o que eles precisavam aprender já tinham aprendido? Quando eles procuraram melhorar sua utilidade nas mãos de Deus, de alguma forma objetiva e interessante, seria melhor e mais intenso, né? Não seria melhor e mais intenso? A mente deve ser treinada e cheia da palavra de Deus, e a alma deve estar tomada nas mãos de Deus, de alguma forma, tanto pela presença de Deus, como pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre por excelência, né, pessoal? Alguns têm receio de conhecimento do que estuda, alguns têm dificuldade de pesquisas, imaginando que tais atividades inevitavelmente corrompem o homem, porém Deus jamais oferece qualquer prêmio à ignorância.
porquanto ele mesmo é conhecido, consumado. É fato de que um conhecimento superficial pode corromper, mas o estudo sério, sobretudo das Escrituras, conduz o indivíduo à volta a Deus e que é absolutamente inegável e irrefutável. Correndo Filipe enviou que lia o profeta Isaías, percebeu que o homem estava perdido nessa leitura e disse: Entendes porventura o que estás lendo? E começou então a fazer a exposição sistemática do texto das Sagradas Escrituras contida no livro do profeta Isaías. Bom, o nosso próximo ponto aqui é a palavra escrita e falada. A mensagem estava guardada de forma escrita. Filipe desenvolveu-se mediante a palavra falada, e essa combinação salvou a alma daquele homem. É importante ensinarmos oralmente. Também é importante contarmos com fontes em forma escrita, das quais muitas vezes muitas ideias possam ser obtidas para ensinarmos. Laboram em erro aqueles que não sentem necessidade de aprender da parte de outros, sem importar-se a instrução é